Se você chegou nesse vídeo é porque muito provavelmente você se conecta com esse tema e porque muito provavelmente você já conhece ou tem interesse em saber o que é Reiki. Então fica aqui comigo que eu vou explicar para você como que o Reiki pode ser também um portal na sua vida, como foi na minha e como foi na de muitas pessoas e como será ainda na de muitas outras pessoas. Eu sou Eva Maia, eu tô muito feliz que você tá aqui comigo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse canal, fica aqui comigo. Bom, gente, o Reiki é considerado uma terapia integrativa. No Brasil, por exemplo, é uma terapia que pode ser também receitada pelos médicos do SUS. Então, tem alguns locais do Sistema Único de Saúde onde os médicos indicam a terapia com Reiki para associar em tratamentos de doenças físicas, inclusive de doenças mentais. Quando eu fiz o Reiki, eu trabalhava numa empresa e eu não tinha pretensão nenhuma de trabalhar com nenhum tipo de terapia. Eu conheci através de uma colega e aí ela aplicando o Reiki em mim, enviando o Reiki à distância para mim e para minha família, eu fui percebendo ali algumas mudanças e fui ficando curiosa, né, sobre aquele tema, sobre aquele assunto e comecei a questionar mais ela. E aí eu senti dentro de mim uma vontade muito grande de fazer o curso e foi quando eu pedi para ela. Então, naquela época, ela deu o curso para mim e para outras pessoas. Inclusive, foi o único curso que ela deu na vida, porque ela não tinha pretensão, né, de ser professora de Reiki, de ser mestre de Reiki, para poder ficar formando outras pessoas. Ela fazia muito para ela. E na época eu fiz para mim também. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de adquirir conhecimento, mas na mesma proporção eu também sou da prática. Então eu adquiro conhecimento e eu vou para a prática. E aí eu comecei a usar o Reiki na minha vida, na minha casa, no meu filho, que era bebezinho na época, o João, então eu fiz muito pensando nele também. Comecei a usar no meu marido, nos meus amigos, e foram acontecendo algumas coisas assim que eu pensava, gente, o que é isso, né? E na época, como eu trabalhava junto com a minha mestra, Juliana, eu conversava muito com ela e levava para ela essas coisas que iam acontecendo e ela ia me explicando. Uma das coisas que aconteceram muito incrível comigo é que eu comecei a ter sonhos muito lúcidos. Então eu sempre sonhei, mas não lembrava dos sonhos. Ou lembrava logo que acordava e passava um pouco de tempo, eu não lembrava mais. Então eu tinha sonhos muito lúcidos, muito reais, onde eu até ficava confusa se aquilo tinha sido um sonho ou se tinha acontecido mesmo. Umas coisas bem estranhas. E aí comecei a usar o Reiki, como eu falei, na minha família, e também começaram a acontecer coisas incríveis, de curas mesmo, curas com meu marido. Teve uma situação que aconteceu com uma amiga também, que eu tive uma visão assim, quando eu comecei a aplicar o Reiki, começaram a vir imagens na minha mente quando eu estava conectada. E aquelas imagens desconexa, elas me traziam algumas sensações. E aí dentro daquela sensação eu interpretava para a pessoa o que estava acontecendo. E aí nessas interpretações as pessoas me davam feedback daquilo que eu tinha falado e aí eu falava, gente, como que eu podia saber disso, né? E comecei a questionar, inclusive, se as coisas que eu via eram coisas da minha imaginação ou não. E aí eu fui aprendendo a confiar nas informações que vinham para mim. Porque quando você está trabalhando com Reiki, uma das coisas que você precisa desenvolver é a sua capacidade de concentração e a sua capacidade de atenção plena. Você precisa estar presente. Não dá para aplicar Reiki numa pessoa e pensando lá na morte da bezerra. Você precisa estar conectado com a pessoa, conectado com o símbolo, conectado com o mantra, em estado de presença. E nisso você pode ter ou não algumas experiências. E é claro que dentro dessas experiências tinha coisas que eu me sentia à vontade para comentar com a pessoa depois da sessão. E aí, gente, só fazendo um parênteses aqui, para quem não sabe nada de Reiki, tá nesse vídeo aqui por acaso, como eu falei lá no começo, o Reiki é considerado uma terapia, né, integrativa, que trabalha a energia. Então a gente vai atuar no campo energético da pessoa.
A gente vai alimentar, entre aspas, os nossos centros energéticos e esses centros energéticos vão atuar nas glândulas do nosso corpo e as glândulas vão atuar nos seus sistemas correspondentes. Esses centros energéticos, a gente chama ele de chakras. Por exemplo, esse tem um chakra aqui no centro do nosso coração, nós chamamos de Anahata Chakra ou chakra cardíaco. Esse chakra, esse centro de energia, governa a nossa glândula timo. E essa glândula está relacionada com a nossa imunidade. Então pensa assim, tem um fio e tem uma tomada, né? Você vai encaixar o fio ali na tomada. E aí, para que você faz isso? Para que a energia passe por esse fio, alimente essa tomada para que a luz ou o aparelho eletrônico receba energia e seja ligado. Então, é mais ou menos isso que acontece com o Reiki. A energia vital, né, da pessoa e a energia universal, ela passa por mim, pelo terapeuta, e vai alimentar esse centro de energia e vai carregar, né, as funções do nosso corpo. Então o Reiki, ele atua não só no seu corpo físico, mas atua no seu corpo energético também. E aí tem os níveis do Reiki, né? O nível 1, que vai atuar no seu corpo físico, o nível 2, que vai atuar no seu campo mental e espiritual, e tem o nível 3, que é o nível do mestre. Então aquilo que no nível 1 você precisa de 30 minutos para ser trabalhados, no nível do mestre você precisa de 5 minutos, porque a tua potência já foi elevada. No nível do mestre, você recebe o símbolo que é para iniciar outras pessoas e é o símbolo também que você pode usar no caso de você querer ser professor, querer dar aula, formar novos terapeutas. E aí, como eu falei no vídeo, o Reiki foi um portal para mim, porque ele abriu a minha mente para essa nova dimensão, né? E eu quis começar a entender como essas coisas funcionam. E aí, o estudo, ele não para mais e eu estou onde eu estou hoje, né? A minha vida teve, aí faz o quê? 8 anos, né? A gente tá em 2025, faz 8 anos que eu fiz o curso de Reiki. Hoje eu atuo como professora de yoga, professora de meditação, eu faço formação para novos reikianos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você se interesse, faço cursos online, faço cursos presenciais aqui em Portugal e no Brasil também. E o Reiki é algo que algumas vezes eu já pensei, eu vou parar com o Reiki e vou focar só no trabalho como professora de yoga e meditação. E aí, gente, eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque por mais que eu deixe, eu falo parar de ensinar, de dar cursos, não parar de usar. Porque na minha vida o Reiki é 100% presente. Eu faço o Reiki, o meu filho, ele tem 7 anos, às vezes ele tá meio ruinzinho, ele fala assim, mãe, eu não tô me sentindo bem, faz um Reiki em mim. E aí ele senta aqui na minha frente e eu faço o Reiki nele. É uma criança muito saudável, muito inteligente, muito esperta. E eu já tive caso de alunas falando assim pra mim, professora, o que você faz com o João, que o João não fica doente, né? Que eu falo que meu filho raramente visita o hospital, acho que faz uns 4 anos que a gente não vai ao hospital com ele, graças a Deus, sempre acompanhando, mas sempre bem. E eu falo assim, eu não sei, o João ele come besteira, ele come doce, come porcaria, né? Como qualquer outra criança que gosta. E aí eu vou buscando o equilíbrio também. Mas eu acostumei a fazer esses tratamentos em casa, sabe? Fazer o reiki, tem momentos ali que ele tá deitando, eu vou lá, faço o reiki nele para limpar o campo energético dele, porque as crianças absorvem muita energia de fora e de outras pessoas, né? Então, gente, eu uso isso muito na minha vida. Então, todas as vezes que eu pensei em parar, foi parar da formação. Mas sabe o que acontece? As pessoas me procuram. Você é reikiana? Você dá curso? Eu vi que você dá curso, né? Porque vira e mexe eu dou. Sim. Então, eu raramente formo uma turma de reiki porque eu decido formar, vou formar uma turma de reiki, vou divulgar. Não, geralmente eu já tenho pessoas que me procuram, aí eu falo, ok, eu vou ver se mais alguém quer fazer, e aí a gente forma um grupo. E aí, nessa de uma pessoa se mostrar interessada e outra pessoa também, aí eu abro e formo as novas turmas. Então entendi que o Reiki é uma missão, é um propósito. E cada vez que eu formo uma turma, cada vez que eu inicio uma pessoa, eu me sinto mais recarregada.
eu me sinto mais conectada com o campo, eu aprendo mais, porque eu ensino, cada hora que eu ensino, que eu falo sobre isso, eu vou aprendendo mais. Então eu falo que o Reiki foi o grande portal na minha vida para eu chegar onde eu tô hoje. Gente, eu tô na minha terceira transição de carreira. Eu comecei no teatro, depois eu fui pro corporativo e hoje, como eu já falei, eu atuo como professora de yoga, como mestre em Reiki, faço mentorias também, atendimentos terapêuticos, dou palestra, sou escritora também. Então, todo esse movimento que acontece na minha vida só começou porque lá atrás eu mostrei interesse pelo Reiki, senti no meu coração de fazer, pedi pra Ju, falei, Ju, eu quero fazer o curso do Reiki, eu quero ser reikiana, mas eu quero que você me inicie. E foi a única turma que a Ju deu de curso até hoje. Então ela fala pra mim, Evinha, aquela turma só aconteceu por causa de você. Então eu aprendi a confiar na inteligência da vida. E assim, gente, tem muitos desafios na minha vida. Hoje eu sou imigrante, eu moro aqui em Portugal há 2 anos e meio. Passei por muitos desafios emocionais, mas sempre me reconectando com essa energia. Logo que eu cheguei aqui em Portugal, gente, eu tive uma oportunidade para dar o curso de Reiki. Eu até neguei para a pessoa, eu falei, olha, eu não tô bem agora emocionalmente, eu acabei de me mudar, eu preciso avaliar aqui, eu preciso me reorganizar emocionalmente. E assim que eu estiver bem, a gente dá o curso. E foi dito e feito, gente. Dei uma turma, minha primeira turma de curso aqui de Reiki aqui em Portugal, em Oeiras, logo vem em Lisboa, logo eu vou dar um curso também no Porto, e os cursos online, presencial. Então, a vida, ela vai levando você para os lugares que você precisa estar, e no meu caso, o Reiki foi um grande portal para eu estar onde eu estou hoje. E eu conheço muitas pessoas que hoje têm outras áreas de atuação, ligado também a esse trabalho do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, conectado à espiritualidade, mas que começou com o Reiki, lá atrás. E às vezes são pessoas que nem continuaram no sentido de ir para o nível 3, o nível do mestre, para dar formação, formar novas pessoas, mas porque sentiram uma conexão com o Reiki. Então hoje o meu olhar para o Reiki é um olhar com muito carinho, muito respeito, porque é uma terapia tão simples que eu digo para vocês, eu até duvidava, eu falava, Ju, como é que pode? Você vai lá, né, coloca a mão e aí sente o que você sente e a gente sente também uma coisa diferente. Como é que pode? Gente, é muito simples, mas o meu mantra e eu digo meu mantra porque eu sempre repito isso, não subestime a simplicidade das coisas, porque nas coisas simples há grandes transformações e o Reiki é uma delas. Então, se você não é reikiano e também não tem interesse em ser, procure um mestre em Reiki, uma pessoa que atenda, um terapeuta, e vive essa experiência. E depois volta aqui para me contar. E se você já viveu essa experiência, me conta aqui como foi para você. Como você se sente quando você passa por uma sessão de Reiki. E lembrando, gente, que a gente vive num mundo que, infelizmente, cada vez mais as pessoas têm problemas emocionais, problemas mentais. E a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, das nossas emoções a todo momento. E nem assim a gente tá livre, né? Porque como todos nós estamos conectados, a gente não tá livre de sofrer as influências do mundo externo, né? Das emoções das pessoas que estão ao nosso redor. A gente se contamina disso. Então a gente precisa cuidar da nossa energia, porque a nossa energia, ela leva a gente para uma frequência. Se a nossa frequência baixa demais, a nossa energia baixa demais, a nossa bateria vai acabando, a gente vai abrindo espaço para as doenças, a gente vai abrindo espaço para as dificuldades, para os desafios aumentarem, para as pessoas que são difíceis, né? Aquelas pessoas que também estão energia baixa, apareça na tua vida para somar no sentido de uma soma que vai te levar mais para baixo. Então cuida da tua mente, cuida dos teus pensamentos e, sobretudo, cuida da tua energia. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui,
Compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai gostar também desse conteúdo e faz os teus comentários aqui, interage aqui comigo e se inscreve aqui nesse canal para que você receba outros vídeos como esse e para que eu também possa trazer cada vez mais vídeos para vocês, sabendo o que interessa mais para vocês, tá bom? Muito obrigada. Namastê.